Fala, meu sexto ano, bom dia! Aqui de novo quem está com vocês é o professor Adilson. Vamos trabalhar aqui nosso conteúdo de geografia, vamos estar dando continuidade aí à nossa disciplina, à nossa matéria com o nosso livro. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Faz um tempinho já que a gente não se vê, mas logo a gente vai estar reunido de novo na sala, certinho, galera? Galera, dando continuidade à nossa atividade, a gente vai continuar a partir da página 402 do nosso livro, a unidade 2 do nosso livro, página 402, beleza? A gente vai tentar finalizar essa unidadezinha com a nossa videoaulazinha aqui hoje. Galera, nossos estudos de geografia continuam aí, vocês aprenderam os princípios geográficos, tiveram um pouco de dificuldade, eu percebi, mas é assim mesmo, toda coisa nova que a gente aprende, a gente tem dificuldade. E a gente vai continuar hoje entendendo o que é espaço geográfico. A primeira coisa, a gente sabe que a geografia é a ciência que estuda o espaço geográfico. Mas o que é o espaço geográfico, certo? Espaço geográfico, galera, é toda a área do planeta Terra onde existe alguma relação entre o ser humano e a natureza. A gente costuma dizer que o espaço geográfico ele é construído pelo ser humano. Conforme o ser humano se apropria da natureza, ele transforma aquele meio. Ele retira da natureza, ele transforma a natureza e com isso ele está construindo o espaço geográfico, que é o objeto que a geografia estuda. Nós estudamos todos os impactos que a sociedade causa sobre a natureza e todas as formas como a natureza também influencia a sociedade de alguma forma. Essa inter-relação entre homem e natureza que gera o objeto de estudo da geografia, que é o espaço geográfico. Beleza, galera? Entendendo então, partindo desse princípio, a gente tem que entender que existem duas áreas determinadas pela geografia, são duas diferentes áreas que existem no planeta Terra. São as áreas ecúmenas e as áreas anecúmenas. O que seriam cada uma delas? As áreas ecúmenas são aquelas áreas que a gente conhece, são as áreas que nós habitamos, são as áreas do planeta Terra onde o ser humano tem mais facilidade de se fixar. Essas áreas elas têm um clima favorável, com uma temperatura boa. Essas áreas elas oferecem disponibilidade de água, de recursos. O ser humano ele consegue se apropriar daquelas áreas com muita facilidade. Não precisa fazer uma grande transformação no espaço geográfico para poder se instalar ali. Beleza? Diferente disso, nós temos também as áreas anecúmenas. O que seriam essas áreas? São aquelas áreas que oferecem mais dificuldade para que o ser humano se fixe a elas. Por exemplo, vou dar um exemplo, um grande deserto, o deserto do Saara, lá na África. Por que ele seria uma área difícil de se instalar? Porque é uma área que tem uma temperatura muito elevada durante o dia, muito baixa durante a noite. Tem uma grande amplitude térmica naquela área. E outra, é um local que oferece pouca disponibilidade de água. Ou seja, é um local onde o ser humano teria mais dificuldade para se instalar. É um local onde o ser humano, para poder se colocar ali, fixar uma sociedade grande ali, precisa fazer uma grande transformação. Então, a diferença entre as áreas ecúmenas e as anecúmenas é a facilidade com qual o ser humano se instala em cada uma delas. Beleza? Dando continuidade, a gente vai partir agora para outro princípio da geografia. Ou a gente chama de princípios geográficos ou de conceitos geográficos. Vocês podem ver aí no livro ou em algum lugar que vocês forem estudar isso, pode estar usando qualquer um desses termos. O primeiro princípio que a gente vai estar trabalhando é o princípio de lugar. O que é o lugar para a geografia? Lugar para a geografia é uma área do espaço geográfico que ela é particular a cada indivíduo. Cada ser humano tem o seu lugar. E o que define esse lugar? São os vínculos e os laços afetivos que nós construímos com ele. Por exemplo, se eu perguntar para vocês qual é o seu lugar, muitos de vocês vão falar que a sua casa é o seu lugar. Qual o laço afetivo, qual o vínculo que vocês têm com a sua casa? São as pessoas que moram lá, são as boas lembranças que vocês têm desse lugar. Esses vínculos criam para você o lugar, que ele é, como eu disse, particular a cada um de vocês. Cada um de nós tem aquilo que se considera como seu lugar. Beleza? E a geografia estuda e analisa isso também, porque a partir do lugar das pessoas nós construímos a nossa sociedade. Beleza? Dando continuidade, sexto ano, a gente vai para a categoria, para o conceito de geográfico relacionado à região. A gente já está falando agora de uma parte mais ampla dos estudos geográficos. Quando a gente estudou os princípios geográficos, a gente estudou o princípio da extensão, que era onde até um fenômeno iria. Eu dei o exemplo para vocês lá da erupção vulcânica na nossa aula e botei o textinho sobre a erupção vulcânica no exercício. No texto dizia até onde aquela erupção vulcânica ia. A gente entende o conceito da região como parte da superfície que apresenta características semelhantes, ou seja, até onde aquelas paisagens semelhantes, aquelas características econômicas, físicas, sociais ou populacionais vão,
e se parecem uma com as outras. A gente categoriza a região com essa semelhança entre o espaço geográfico, beleza? Dando continuidade às nossas categorias geográficas, a gente chega ao conceito de território, que é o conceito mais utilizado hoje na geografia, de acordo com tantas dinâmicas, tantos conflitos que acontecem. Território para a geografia é toda a área do planeta Terra que tem as suas fronteiras delimitadas por relações de poder. O que seriam essas relações de poder? Seriam conflitos armados? Seria só um entendimento político? Quem tem posse daquele território tem também o conhecimento das pessoas que habitam aquele território de que aquela pessoa tem posse daquele território. Ou um grupo que se apropria de um território por causa da força. Se vocês estão conseguindo entender, território para a geografia hoje é um dos conceitos mais dinâmicos. Quando a gente fala dinâmico, a gente quer dizer que é um conceito que está constantemente mudando. Os territórios estão constantemente mudando por causa, principalmente, da forma como o ser humano constrói o espaço geográfico. Sejam seus conflitos, seja a sua cultura, seja a sua ocupação populacional. Deu para entender, sexto ano? Dando continuidade, estou falando rapidamente de cada um dos conceitos, que vocês têm tudo isso no livro de vocês. É como se a gente estivesse fazendo uma leitura juntos aqui, beleza? E o último conceito que a gente trabalha de geografia, que é também um dos mais importantes e que a gente negligencia muito, é o conceito de paisagem. Paisagem para a geografia não é só um lugar bonito que a gente visualiza. Não é só eu vou para uma cachoeira, achei aquilo muito bonito, aquilo é uma paisagem. Para a geografia, tudo aquilo que a gente consegue observar faz parte da paisagem, constrói a paisagem. Para a geografia, paisagem é tudo aquilo que a gente consegue perceber. Na nossa sala de aula, quando eu vejo todos vocês sentados, aquela é a paisagem que eu vislumbro. Eu estou vendo aquela paisagem. Por que a geografia usa a paisagem? Porque a geografia analisa a paisagem para poder compreender como o ser humano constrói o espaço geográfico. A paisagem a gente divide ela em duas formas, duas categorias, que seriam a paisagem natural e a paisagem cultural, ou paisagem socialmente transformada. Existem vários termos que a gente pode usar aqui para paisagem cultural. A gente entende o seguinte: a paisagem natural é aquela que o ser humano ainda não transformou. A gente fala que espaço geográfico é aquilo que o ser humano transforma, interage, certo? A paisagem, quando ela é natural, quer dizer que o ser humano ainda não interferiu naquela fração do espaço geográfico. Quando você olha uma área e naquela área você não consegue ver nenhuma presença de nenhum elemento que tenha sido colocado pelo homem, aquela paisagem a gente considera como uma paisagem natural, por mais que elas estejam escassas hoje. Existem pouquíssimas regiões do mundo onde o ser humano ainda não teve nenhuma espécie de interferência, onde o ser humano ainda não fez nada, seja para explorar economicamente ou seja para explorar turisticamente. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Existem pouquíssimas áreas do mundo que a gente ainda pode considerar como paisagens 100% naturais, certo? Já a paisagem cultural, diferente, ela quer dizer que é a paisagem onde já consegue apresentar alguma presença de uma sociedade. Uma sociedade já passou por ali e fez alguma coisa. Qualquer interferência do ser humano, onde a gente está conseguindo ver, na nossa paisagem, significa que aquela paisagem ela já é uma paisagem cultural, porque ela tem a representação de alguma cultura que já passou ou já se instalou por ali. Vocês estão entendendo isso, sexto ano? Meus queridos, esses são os conceitos que a gente tinha para trabalhar hoje. Está tudo aí na nossa segunda unidade, vocês conseguem dar uma olhadinha e se aprofundar um pouquinho mais. Na nossa aula lá de quinta-feira, a gente vai conseguir tirar as dúvidas que possam aparecer. E vocês vão ter, claro, uma listinha de exercício para responder, galera. Bom dia para vocês aí, um abraço.